Você vai comprar um imóvel usado ou na planta? Sabe quais são os riscos que existem desde que dizem que o financiamento foi aprovado até a data da efetiva assinatura do contrato? E os sinais, quando e como você deve dar? A perícia de avaliação, você tem direito a receber o laudo? Então, tudo isso você vai saber na nossa conversa com o Dr. Rafael Isaías sobre financiamento imobiliário. Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas, vem com a gente. Olá, amigas e amigos, eu sou José Cavalcante, esse é o podcast Doutor, por favor. E para falar desse tema muito envolvente, estamos hoje recebendo mais uma vez o Dr. Rafael Isaías. Olá, doutor, tudo bem? Olá, bom dia a todos, tudo bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Então, para relembrar, o Dr. Rafael Isaías, ele é especialista em direito imobiliário, com mestrado pela Universidade de São Paulo, USP, e membro também do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e professor também nessa área. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, são as questões que envolvem o financiamento na compra de um imóvel usado ou então na planta, Os riscos que o consumidor corre, os riscos em relação com o sinal, as despesas de avaliação e etc. Então, doutor, nós temos aqui um caso concreto que vai servir assim para a nossa conversa, Sim, sim. Vamos assim falar em resumo um caso ocorrido, que é do nosso conhecimento. E em cima desse caso nós vamos conversar sobre o assunto, os diversos prismas, e as diversas considerações. Então, o caso é o seguinte: uma pessoa ela encontra um imóvel usado, se interessa pelo imóvel, e então ela é abordada, é claro, pelo corretor, O corretor já entra em contato com um documentista filiado à Caixa Econômica Federal, que são as pessoas que preparam a documentação. Então, eles fazem um cadastro e dizem que está aprovado o financiamento até com o valor da prestação e o limite também do financiamento, quanto que se pode financiar em função daquele cadastro da pessoa. Então, a pessoa manda todos os documentos solicitados, comprovante de renda, de residência, certidão de nascimento. Então, o pacote de documentos é bem grande, Então, tudo isso com a expectativa que já está aprovado. Então, até que se marca o dia da assinatura do contrato, entre o vendedor e o comprador, na sede da imobiliária, e para quem está comprando, já está Tá aprovado. tudo certo. Então, a imobiliária pede um sinal, e aí já se tem o primeiro risco. Vamos contar depois o que aconteceu no caso concreto nesse momento, E em seguida se passa a fase de avaliação do imóvel por um agente do banco, No caso foi a Caixa Econômica Federal, e o comprador tem que pagar uma quantia que é dividida uma parte no primeiro momento, que chega a perto de R$ 800, outra parte seria já quando sair, assinar o contrato de financiamento. E nesse interim, o que acontece? Para o comprador já está tudo certinho. Ela já, inclusive, deu um sinal menor do que foi pedido pela imobiliária, mas pediu para que constasse que, se por algum motivo não houvesse a assinatura do contrato definitivo, receberia de volta, desde que não fosse um evento causado pelo próprio comprador, Então, ocorre que, nesse interim, já assinado o contrato na imobiliária, já pago até, inclusive, o valor da perícia, de avaliação feita pelo próprio banco, o dinheiro que se perde, não tem volta. Então, o banco diz que não vai poder mais dar o financiamento porque a pessoa ficou desempregada. Ou seja, ela não pediu a demissão, ela foi demitida sem justa causa. E é claro, na demissão sem justa causa, ela levanta fundo de garantia, 40%, e tem todos os benefícios que às vezes dão um respaldo para que ela possa até suportar seguro-desemprego, há um bom tempo, Sim. Então, esse é o cenário, O cenário. E nesse cenário, então, nós vamos começar pelo primeiro ponto. O agente do banco, que é o chamado documentista, que faz essa afirmação, de que o financiamento já está aprovado, ele está respondendo em nome do banco ou ele é um agente autônomo que não tem nada a ver?
Sim, exatamente. Então, em primeiro lugar, a gente precisa analisar qual é o tipo de relação que está sendo estabelecida. Então, se a gente está falando no caso de imóveis usados e um caso onde a pessoa está pegando um financiamento. Então, muitas vezes, do outro lado tem uma pessoa, assim, são duas pessoas no mesmo patamar, né? A gente não está falando de uma relação de consumo entre comprador e entre vendedor. Então, uma relação que vai ser gerida pelo Código Civil, né? Menos protetivo para quem está comprando, porque entende-se que tanto o comprador quanto o vendedor estão no mesmo patamar, digamos assim, juridicamente. Mas em relação à Caixa, em relação ao agente financiador, né, ao documentista, de fato pode ser entendido como uma relação de consumo, né, onde a pessoa que está pegando o financiamento e para a compra do imóvel é uma consumidora. Então essa pessoa, né, tem uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor e essa pessoa vai estar mais protegida. Então, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, toda a cadeia é solidariamente responsável. Então, se a pessoa se apresenta como um agente, né, tenha ou não tenha uma relação empregatícia, uma relação contratual, enfim, uma relação contratual, no mínimo isso tem com a Caixa. Mas sim, ela é responsável, inclusive é responsável solidariamente junto com a Caixa. A pessoa que se sentir lesada, ela pode acionar qualquer pessoa que fez parte daquela relação e se apresentou, né, seja a pessoa da Caixa, seja o agente financiador, o documentista, eu entendo que todos podem ser acionados. E, inclusive, a imobiliária também participaria, né? Porque ela atua no ramo de compra e venda de imóveis, né? Sim, Mesmo ela sendo também. intermediadora apenas. Sim, também se comprovada uma falha da imobiliária, por exemplo, que a imobiliária prometeu a aprovação do financiamento que depois não veio, a imobiliária também pode vir a ser responsabilizada. Porque nesse caso concreto foi dito na hora da assinatura que já estava aprovado o financiamento. Inclusive, depois se mandou, enviou o boleto da avaliação e foi pago o boleto, né? Sim. Agora, temos assim, então nesse caso, quais seriam os cuidados? Não aceitar essa afirmação da parte do documentista da imobiliária sem ter algum documento da Caixa Econômica como uma precaução? Exato. Então, em primeiro lugar, fica, mais uma vez, a recomendação para que a compra e venda de imóveis, até pelo valor envolvido e também pelo fato de ser a compra provavelmente mais importante que a pessoa vai fazer durante a sua vida, fica a recomendação para que seja feito sempre com a presença do advogado. Porque neste caso foi fundamental que o fato de ter sido regrado que se o financiamento não fosse aprovado, o sinal pago seria devolvido para o comprador. Porque se isso não tivesse regrado, como a relação comprador-vendedor de fato não é uma relação de consumo, neste caso específico, né, por se tratar de um imóvel usado, se isso não tivesse regrado, valeria então, né, A as perda do regras do sinal, Código né? Civil, né, a Haveria questão da perda do sinal. valeria a perda do sinal e se tivesse regrado no sentido contrário, né, expressamente que o sinal seria perdido, isso também a pessoa dificilmente conseguiria reverter no judiciário. Porque hoje em dia, né, principalmente com a lei de liberdade econômica, teve até um estudo que foi feito muito interessante pelo um professor chamado Kleber Zanquin, onde esta lei de liberdade econômica está sendo aplicada, inclusive, para contratos de consumo. Agora, imagina onde não é de consumo. No sentido de que aquilo que as partes pactuam vale. Então, a revisão judicial do contrato ela é uma exceção da exceção. Né, no sentido de que a liberdade econômica das partes para pactuar aquilo que elas bem entendem está sendo cada vez mais respeitada pelo judiciário. Bom, então aí parece que tem um aspecto interessante também, né, doutor? A gente estava comentando ali antes da nossa conversa que a partir do momento que o comprador aí ele paga um boleto para o avaliador, que é do banco, parece que já houve um início de execução do contrato, né? Sim. Tacitamente, mesmo que não tenha sido assinado o financiamento ali no banco, que ele já está pagando despesas
que são pertinentes ao contrato como um todo? Sim, sim, com certeza. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem que analisar, nesse caso que a gente está discutindo, tanto a imobiliária quanto a agente financiador prometeram para o consumidor que o financiamento estava aprovado. E aí depois o consumidor foi surpreendido com a negativa do financiamento. Então isso não é raro de acontecer, por incrível que pareça. Então, nesse caso, quais são os direitos do consumidor? Porque ele sentou ali no stand ou na imobiliária, no caso é um imóvel usado, né? Foi feito na imobiliária. E todo mundo prometeu, ó, a gente analisou sua documentação, seu financiamento está aprovado. Só que a pessoa, aí ela assinou com o contrato o compromisso de compra e venda, ela pagou o sinal, só que existe um intervalo natural, intervalo às vezes de 60 dias, até de fato ela assinar o contrato de financiamento e o financiamento ser efetivado e o dinheiro liberado para o comprador. Só que neste intervalo, uma série de coisas pode acontecer. Nesse caso, a pessoa perdeu o emprego. Então, ela tendo perdido o emprego, fica a discussão. O financiamento pode ser negado mesmo ele tendo sido prometido para a pessoa que estava aprovado, e nesse caso, quais são os direitos dela. Então, aqui a gente tem mais de uma interpretação possível, né? A gente estava Porque até... nesse caso aí, doutor, então a desculpa que foi dada pelo documentista, que é um agente da Caixa Econômica, é que com o desemprego a pessoa perderia a capacidade de pagar as prestações. Sim, Mas aí foi argumentado, mas e se o contrato já tivesse sido assinado, ela também poderia ficar desempregada. E quando a pessoa, como já dissemos antes, quando a pessoa também ela é demitida sem justa causa, não quer dizer que ela perde a capacidade financeira e econômica, porque ela tem seguro-desemprego, ela tem a multa rescisória de 40%, ela pode levantar o FGTS e recebe já 13º proporcional, férias proporcionais, dias trabalhados. A pessoa geralmente faz um caixa quando ela é demitida sim. sem justa causa, né? Então esse argumento econômico e financeiro parece que ele fica um pouquinho fraco, né, nessa situação. Então, justamente, aí a Caixa vai alegar o seguinte: a gente está falando agora se o consumidor teria algum direito perante a Caixa, tá? Porque neste caso, como foi prevista a devolução do sinal, então isso com quem está vendendo o imóvel está bem regulado, né? A pessoa tem o direito de devolução do sinal porque estava bem assessorada por advogado que colocou isso no contrato de compra e venda. Mas quais os direitos dela em relação à Caixa? Então a Caixa vai alegar, neste caso, que quando analisou a documentação do consumidor, que a situação do consumidor estava de uma maneira. E depois, na hora de assinar o contrato de financiamento, 60, 90 dias depois, a situação estava diferente, a pessoa perdeu o emprego. Então, que o próprio consumidor teria dado causa à alteração e, portanto, ele não pode reclamar da negativa de a negativa da efetivação do financiamento e que, portanto, o consumidor não teria direito a perdas e danos, a nenhum tipo de indenização perante a Caixa Econômica. Porém, nós temos uma outra interpretação, que seria a interpretação mais pró-consumidor, que particularmente eu entendo que é completamente sustentável, no sentido de que o consumidor não tem culpa, obviamente, de ter perdido o De ter emprego, sido porque foi uma demitido, né? demissão sem justa causa. Não foi ele que Não pediu. foi um pedido de demissão. Exato, não foi ele que pediu demissão e nem foi ele que, por meio de um ato, né, que pode ser configurado como justa causa, que deu causa àquela demissão. Então, neste caso, o consumidor poderia alegar para a Caixa que não deu causa e que, portanto, se o financiamento for negado, ele tem o direito, sim, de uma indenização por perdas e danos pela perda daquela possibilidade de comprar o imóvel. Às vezes, nisso, como houve a rescisão do contrato pela não aprovação do financiamento, ele perdeu aquele imóvel que é o imóvel dos sonhos. Então, nesse caso, ele poderia cobrar perdas e danos da Caixa, porque é justamente dentro dessa justificativa de que o fato da pessoa perder o emprego não significa que ela vai deixar de ter condições de pagar, porque ela pode pode usar rescisão, ela pode estar há 30 anos dentro daquela empresa, então ela tem
um belíssimo aviso prévio indenizado, então ela vai receber bastante dinheiro, ela vai receber seguro-desemprego, ela provavelmente tem as economias, então isso não significa por si só a mera perda do emprego, a perda da capacidade de arcar com Que, financiamento. E inclusive, a o Caixa sequer seguro-desemprego já foi existe ver, para né? isso, né, doutor? Exato, a Para Caixa você sequer foi manter a ver se de fato a sua... pessoa tem ou não a condição mesmo com a perda do emprego. Ou seja, né, mas aí, o que acontece aí na prática, né, que o contrato começa a ser executado, a pessoa paga o laudo de avaliação, né, e a Caixa fala, ó, você ficou desempregado, então não vou te dar mais. Só que ela não devolve o dinheiro do laudo. Ela Exatamente. não vai devolver. E tem uma coisa, foi pedida uma cópia do laudo para a Caixa Econômica, e eles alegaram que o laudo é de uso interno. Olha, mas se a pessoa pagou pelo laudo, o laudo não é de uso interno, a pessoa tem direito de ter o laudo. Até porque ela pode procurar outro banco que faça uma análise diferente, ó. Eu não vou fazer mais um laudo, já está aqui o laudo da Caixa Econômica. Sim, com certeza. Então é importante a gente explicar também a função desse laudo de avaliação. Então, para imóveis usados, e aqui a gente tem as regras tanto do SFH, da Caixa Econômica, quanto as regras do SFI, né, para outros tipos de financiamento imobiliário que não passam pela Caixa Econômica. Então, vamos falar primeiro do caso da Caixa Econômica. Então, sempre que a pessoa vai comprar um imóvel usado e vai pedir um financiamento, o agente financiador, aquele banco que está financiando, pede um laudo de avaliação do imóvel. Para que é aquele laudo de avaliação? Primeiro, para evitar fraudes. Porque a pessoa às vezes está captando um imóvel, está pegando um financiamento e às vezes aquele imóvel não existe, ou às vezes aquele imóvel está caindo aos pedaços, às vezes aquele imóvel não é um Está imóvel, super avaliado, né, no está caso. super avaliado, justamente não é um imóvel adequado para aquele uso que a pessoa está, por exemplo, ela quer comprar um imóvel residencial, porém vai lá, é um galpão, não tem nada de residência. Então o agente o perito, o avaliador, ele vai ao local, ele vê as características do imóvel, se o imóvel está bem conservado e também a questão do valor do imóvel, porque às vezes a pessoa está pedindo um financiamento de 500 mil, porém o avaliador vai lá e vê, não, esse imóvel de jeito nenhum que vale Ele 500 vale mil, ele vale 400. muito menos, ele vale Aí a Caixa 400, vai ele ficar vale descoberta, né? 300, ele vale 250. Então a pessoa está pegando aquele excedente para outros fins, né? Porque o imóvel não vale aquilo, né? Pode até, enfim, né, haver uma situação de conluio com quem está vendendo. Então o laudo serve também para balizar o valor do financiamento. Então, se as pessoas colocaram no contrato que o imóvel vale 500 mil, a Caixa vai financiar 80% daquilo, vai financiar 400 mil. Só que chega lá, o imóvel vale 300, então ela vai dar 80% do valor de avaliação. Agora, se o valor de avaliação for maior, se ela fala, o imóvel não vale 500, o imóvel vale 700. Porém, ela vai dar o financiamento pelo menor valor, que é o valor que as partes, de Concordaram, fato, né? pactuaram no compromisso de compra e venda, o valor que, de fato, o imóvel está sendo comprado. Então, o laudo de avaliação de imóveis usados serve para isso. No caso da Caixa Econômica, ele é feito internamente por peritos da própria Caixa ou cadastrados pela própria Caixa e eles dizem que é um documento de uso interno. Caso o financiamento não seja aprovado, a pessoa não tem aquele laudo de avaliação e não pode usá-lo para outras finalidades. Então, a Caixa tem como padrão cobrar 50% no momento da assinatura do compromisso de compra e venda e 50% se o financiamento for aprovado. Hoje está Isso aí já girando é em torno de embutido no 800, contrato, 800 né? Isso é embutido no contrato já. e 50 reais, exatamente. Então, se a pessoa é, paga a primeira parcela e não tem o financiamento aprovado, ela não precisa pagar a segunda parcela, os outros 50%. Porém, ela perde o valor daquela primeira parcela. A Certo, quer dizer Caixa que, não devolve aquele então valor. quer dizer que essa afirmação do documentista de que está aprovado o financiamento, ela é uma afirmação falsa. Existe uma deficiência na informação para o consumidor aí, né? Exatamente. Então, neste caso da relação de consumo entre a Caixa e a pessoa que está buscando financiamento, a gente pode falar que se houver, se de fato o agente financiador, a imobiliária, prometeu que o financiamento estaria aprovado, que não tem nenhum problema,
isso está sendo, o Código de Defesa do Consumidor está sendo violado, porque a pessoa tem o direito de informação e tem o direito de ter as informações passadas de maneira clara. Então, se foi feita essa promessa tem que ser cumprida. Caso a promessa não seja cumprida, a pessoa que prometeu que o financiamento estaria aprovado, que está tudo certo, que não tem nenhum problema, ela responderia sim por perdas e danos. E no caso aí seria como o CDC, toda a cadeia está envolvida, né? Porque Toda a houve Exatamente. a afirmação tanto do documentista quanto do corretor, quanto da imobiliária. Exatamente, mas aí a questão, esteja acompanhado por um advogado e formalize, porque você precisa provar que foi prometido que estava aprovado, foi informado, não, que está tudo certo, não tem problema nenhum em relação a isso. Aí a gente tem os laudos de avaliação de imóveis usados para financiamentos perante outras instituições financeiras que não a Caixa Econômica. Então, neste caso específico, a maioria dos bancos deixa que a própria pessoa, assim, ela tem um roteirozinho ali, né, as normas do banco têm que ser seguidas, porém deixam para próprio consumidor ir atrás de um perito avaliador, claro que tem que ser um perito que tenha competência para aquilo, ele tem que emitir uma ART ou uma RRT, né, anotação de responsabilidade técnica, ou registro de responsabilidade técnica, ser engenheiro, arquiteto, enfim, devidamente habilitado a fazer aquela perícia. E aí a pessoa vai contratar este laudo. Esse laudo é um documento particular que ela vai ter. E aí sim, se o financiamento não for aprovado naquele banco específico, ela vai ter um laudo que, em teoria, pode ser usado em outros bancos, Mas no desde caso que do laudo esteja de o acordo com laudo a. feito pela CEF, embora haja uma imposição da CEF, né, de que seja feito pelo perito deles, a pessoa poderia, no caso, tudo bem, a CEF não me deu o financiamento, eu quero ir para outro banco e já conhece meu histórico, até talvez onde a pessoa tenha uma conta bancária, né? E ela vai perder esse dinheiro, porque o outro banco vai querer fazer outro laudo. Se a CEF não fornecer, agora, se a CEF fornecesse o laudo, aí não, está aqui um laudo da CEF, um perito avaliador da CEF. Sim. Só que dali não saiu por outros motivos, por qualquer motivo, né? Exato, a Caixa vai dizer que o laudo dela é de uso interno e de fato ela não vai fornecer para o consumidor. Porém, nesses casos de recusa do financiamento, o Código de Defesa do Consumidor, também dentro dessa ideia de direito à informação, diz que a pessoa tem o direito de saber por que o financiamento dela foi recusado. Até para ela poder discutir judicialmente aquela causa de recusa, ou saber como melhorar para que um próximo pedido de financiamento não seja negado. Então foi pelo score, foi porque a pessoa está com um Começou a protesto. aumentar a compra no cartão de crédito. Exato, é porque ela pegou um segundo financiamento, né? Ela teve o cadastro aprovado, resolveu comprar um carro, né? Financiado também. Então foi por isso, foi porque perdeu o emprego. Então o consumidor tem o direito de saber. O consumidor sempre tem o direito de informação, então não pode ser negado de maneira injustificada, de maneira obscura, né, esse financiamento sem que o consumidor saiba o porquê ele foi negado. Mas me parece que pelo ponto de vista assim contratual e do CDC também, a partir do momento que você tem um cadastro, né, e esse cadastro é dado, está aprovado aqui a operação, você não vai procurar outro banco, né? Você não vai procurar outro imóvel. Então, é aquela questão res sic stantibus, aquele termo do latim, quer dizer que as coisas permaneçam como estão naquele momento, se tirou uma fotografia. Agora, o risco contratual, nesse caso, parece que o banco está jogando todo para o consumidor, o risco das mudanças. Então, aí a gente vê que uma coisa que uma coisa que surge daí, né? Que nós sabemos que tem o seguro, a partir do momento que tem o financiamento, tem o seguro, no caso da pessoa falecer, né, o seguro prestamista ou até de ficar desempregada. Então, será que não seria o caso de esses seguros, eles já contemplarem esse primeiro movimento de aprovação? Que pode ser que, a partir do momento, está aprovado, aí a pessoa ficou desempregada até o momento de fazer o contrato definitivo. Está aí um produto de securitário que poderia ser pensado, né? Até em termos sociais, o governo dá algum incentivo para isso, porque a pessoa também, ela fez tudo, mandou todos os documentos, ela não sabe se ela vai perder o emprego amanhã.
Exatamente. No caso dos seguros, né, para financiamento imobiliário, primeiro que não pode ter a venda casada. Então, é bom deixar claro que esse seguro ele tem que ser oferecido à parte e a pessoa não é obrigada a contratar esse seguro, salvo se lei disser que ela é obrigada. Então, por exemplo, no caso do Minha Casa Minha Vida, esse seguro é obrigatório. Só que o seguro, ele só é justamente esse o problema. A pessoa tem um cadastro aprovado, aí tem 60, 90 dias para assinar o contrato de financiamento. O contrato de seguro, ele é assinado junto com o contrato de financiamento e ele só é válido depois que Você assina o o contrato, né? contrato de financiamento estiver assinado. Só que e se a pessoa tiver o cadastro aprovado e a situação, o problema acontecer justamente nesse intervalo de 60 a 90 dias? Então, nesse caso, a pessoa fica descoberta. O seguro, a partir do momento da assinatura do contrato de financiamento, no caso do Minha Casa Minha Vida, ele cobre, ele é obrigatório, né? Ele cobre morte, ele cobre invalidez permanente, a companhia seguradora assume aquele financiamento e cobre também os casos De de desemprego, né? desemprego, né? Por um determinado tempo, né? Se é 3 meses, ou às vezes até mais, ela assume, a seguradora, o pagamento das parcelas para a pessoa que está desempregada. Então fica aí mais uma sugestão legislativa, né? Nas nossas conversas que sempre saem algumas sugestões legislativas e uma seria, talvez por meio legal, né, estabelecer que a partir do momento da prévia aprovação, em que se começam os atos executórios, né, do contrato como avaliação, que já haja uma cobertura securitária ali, né? Porque esse foi um caso, mas eu acredito que no Brasil existam N casos parecidos, né? Exatamente, só que aí a pessoa também ela teria que fazer o Um seguro, pagamento, né? exato, um pagamento, né, do prêmio do seguro sem ter o financiamento aprovado, ou Seria para alguma intercorrência durante esse uma período de intercorrência 60 nesse dias. período e de fato essa intercorrência acontecer, o seguro cobriria e ela não teria o financiamento negado, né? De fato é algo, fica a sugestão de fato, né, muito boa para que essas regras sejam revistas e o mercado passe a atuar com esse tipo de produto também. Bom, então, em suma, né, professor, resumindo, não se pode acreditar simplesmente na palavra do documentista, do corretor, do agente imobiliário, né? Seria necessário ter tudo bem sinalizado por escrito, antes de começar esse processo, né? Exato, porque aí a gente vai entrar também na questão da taxa de corretagem, né? E muitas vezes, assim, eu vejo muito isso sendo discutido sob o prisma subjetivo, assim, porque o profissional ele é ou não um profissional idôneo, um profissional ético, o agente financiador, o corretor imobiliário. Então eu gosto de pensar, na verdade, sob o prisma objetivo, que é o prisma do conflito de interesses. Porque, queira-se ou não, o corretor tem um interesse de vender o imóvel e de receber a comissão de corretagem. Então, muitas vezes ele vai, enfim, fazer vistas grossas para alguns problemas, vai prometer coisas que não são coisas que vão necessariamente ocorrer. Então, por isso a figura do advogado, porque o advogado ele vai fazer o trabalho dele, ele vai receber os seus honorários, independentemente de o negócio ser fechado ou não, da compra e venda ir adiante ou não. Então, eu entendo que existe sim uma situação de conflito de interesse que pode fazer com que o consumidor seja lesado, porque o interesse ali é sempre, vamos em frente para fechar o negócio, e muitas vezes, né, algumas coisas são deixadas de lado, né, não são vistas, não são explicadas, e no final das contas o consumidor tem, o comprador tem surpresas. Financiamento negado, ou um contrato mal redigido, ou você teve o financiamento negado, acabou não regrando direito a questão da devolução do sinal, enfim, eu gosto de Ou pensar ele por esse pode também prisma. até aumentar o seu endividamento durante essa fase, né? Dos 2 meses. Assim como tem um limbo previdenciário, né? Parece que existe aqui um limbo financeiro, né? Exatamente. Esse período de 2 meses pode acontecer muitas coisas, né? Além assim do desemprego, um novo endividamento, o que mais poderia assim ocasionar essas negativas assim finais do financiamento? Exatamente. Então,
é importante a gente falar também da lei do superendividamento, porque isso trouxe implicações para os financiamentos imobiliários. Então, a lei de superendividamento é uma lei de 2021 e essa lei diz que a pessoa tem o direito de preservação do seu mínimo existencial. O mínimo existencial hoje, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, é estabelecido por decreto, é regulamentado por decreto em R$ 600. Ou seja, a pessoa tem o direito, né, de, se ela ganha R$ 1.200, ela não pode ter mais de R$ 600 comprometidos com parcelas vencidas e parcelas a vencer de financiamentos, e ela tem o direito de repactuar aquilo. Só que aí é a questão, este mínimo existencial não é aplicável para financiamentos imobiliários, é aplicado para outros financiamentos de relação de consumo. Então, crediário para compra de geladeira, para compra de carro, enfim, para outras relações de consumo que não o financiamento imobiliário, que tem regras próprias, sejam as regras do SFH, as regras do SFI, Sistema Financeiro de Habitação, Sistema Financeiro Imobiliário. Porém, O tem SFI outras seriam para imóveis não habitacionais, né? para imóveis de valor maior, Não, podendo. SFI, é Sim, SFI. o SFI, a pessoa pode financiar tanto imóveis residenciais quanto imóveis não residenciais também, e de valores maiores, enfim, regras voltadas para um público de renda maior, ao contrário do SFH, onde somente podem ser financiados imóveis habitacionais, e o Minha Casa Minha Vida é parte do SFH, é o programa mais conhecido, né, voltado para baixa renda dentro do SFH. Mas aí, na lei de superendividamento, existem outras questões que se aplicam aos financiamentos imobiliários. Então, por exemplo, o consumidor tem o direito, ele precisa ser informado no momento que ele está fechando o contrato sobre qual é o custo efetivo total do financiamento, quanto de fato ele vai pagar, qual a taxa de juros, quais são todos os encargos discriminados, se ele está contratando ou não seguro, a questão da venda casada, se ele está contratando seguro, isso tem que estar discriminado, tem que estar a parte que não é uma contratação obrigatória, salvo em função de lei. E ele tem o direito também, aliás, quem está concedendo o financiamento tem o dever de pesquisar o histórico do consumidor. Então a pessoa não pode de maneira nenhuma dizer que eu te dou o financiamento sem analisar o teu score. Pelo contrário, o agente financiador tem que analisar a situação de crédito daquela pessoa, ver se ela está devendo, se ela não está devendo. Principalmente questão de pessoas idosas, pessoas analfabetas também, elas têm ainda mais direito de informação, né, de uma Claro e explicação de uma precisa, né? maneira clara e precisa dentro daquilo que ela consegue entender, porque se esses direitos do consumidor não forem obedecidos, a pessoa tem o direito de pedir a revisão judicial daquele contrato de financiamento, seja para diminuir os juros, seja para não ter que pagar aquele encargo que não foi explicado direito, ou ela pode pedir uma dilatação do prazo de pagamento, pagar num prazo maior, sem prejuízo das perdas e danos. Então, a lei do superendividamento, ela trouxe essas questões de responsabilidade financeira tanto de quem está comprando quanto de quem está oferecendo o financiamento para que se diminua a litigiosidade na sociedade como um todo e a inadimplência que infelizmente atinge a maior parte das famílias brasileiras. Bom, então queremos lembrar a todos aí que ainda não fez, que se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para receber notificações e deixe aí o seu like, né? E se você também já passou por uma situação assim, conhece alguém, deixa aí nos nossos comentários, né? Diz aí qual que foi a sua experiência. Doutor, foi muito boa essa nossa conversa esclarecedora, né? O tema é bem amplo, Sim. talvez dê essa imagem para outras conversas também futuras, né? Mas resumindo, quais seriam os 3 principais conselhos para quem vai entrar nessa aventura aí de conseguir um financiamento imobiliário? Exatamente. Então, o primeiro conselho é esteja assessorado por um advogado com conhecimento no assunto. A segunda questão é pesquise
muito bem de onde você vai comprar o imóvel. Se for um imóvel usado, aí sim a figura do advogado é mais importante ainda, porque pode ser que aquele particular não possa vender aquele imóvel. Então tem até o meu outro podcast onde a gente aborda melhor essas questões de compra de imóvel. A questão, se for a compra de um imóvel na planta, mais uma vez precisa ser olhada a mídia negativa daquela incorporadora. Então, a pesquisa no Google ou em outro buscador com o nome daquela imobiliária, né, daquela incorporadora ligado a termos como, por exemplo, atraso, fraude. Também a questão de verificar se for uma incorporação imobiliária, se está registrado, se aquela incorporação imobiliária está registrada, se foi feito ou não um patrimônio de afetação, que são blindagens para o consumidor, né? Eu falo sobre isso melhor no meu episódio anterior. E justamente para que o consumidor possa ter uma compra tranquila e um passeio tranquilo durante esse sonho, né? Que é o mais importante, talvez o sonho da casa própria ou até mesmo financiamento para compra de um imóvel para investimento ou de um imóvel para desenvolvimento da sua atividade econômica, né? Vai comprar um imóvel para montar um negócio, uma padaria. Então, tudo isso é muito importante. Regrar também a questão da devolução do sinal é muito importante. Se o financiamento não for aprovado, regrar que eventual sinal pago tem que ser devolvido e devolvido aí num prazo curto, né, um prazo não maior do que 30 dias, ou se for maior, com uma correção. Às vezes colocar uma garantia também de devolução daquele sinal, colocar o próprio, colocar um fiador, às vezes, por parte de quem está vendendo, né, algum outro tipo de garantia. Então, tudo isso é importante que seja feito. Então, acho que a nossa conversa deu para entender um pouquinho desse assunto, é complexo, né? Então, se você encontrou algum termo difícil, aqui na nossa descrição tem um link ali para o dicionário do STF, onde você vai encontrar assim, vários termos assim, técnicos, jurídicos. Se você não tem tempo de assistir o programa inteiro, na descrição também você vê os capítulos com os melhores momentos, né, dessa conversa. Então, tudo facilitado para você, né? E, doutor, se alguém tiver interesse em conversar mais sobre o assunto, qual seria seu melhor contato? Eu vou fazer só uma complementação também, a questão de formalizar tudo. Então, por exemplo, o agente financiador, o corretor me prometeu que o meu financiamento, que o meu cadastro está aprovado e que o financiamento vai ser assinado. Ok, mas depois, até para o consumidor poder brigar na justiça ou poder brigar extrajudicialmente, ele tem que ter aquela comprovação de que foi prometido que o financiamento estava aprovado. Então, formalize, então peça um e-mail, peça ou uma troca de mensagem de WhatsApp, embora o e-mail seja melhor. Então, por favor, você está dizendo que está aprovado o meu cadastro, manda um e-mail para mim, formaliza para mim que está aprovado. E em relação aos meus contatos, né, eu tenho o meu escritório, que é o RSI, consultoria, advocacia e consultoria jurídica. E o meu e-mail é rafael@rsiadv.com.br. E vocês também me acham nas redes sociais por Rafael Silva Isaías, o Isaías com Z. Com Z. Exato. E o telefone também, código de área é 11 9 70 70 20 80. Estou à disposição para troca de ideias, enfim, para o que precisarem. Então, obrigado, doutor, pela sua presença, né, mais uma vez. E esse aqui foi o nosso podcast, doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. E vamos aí lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like. Até a próxima.